frequentemente vejo as pessoas saírem emocionadas de filmes de super-heróis e eu tenho uma confissão a fazer. Às vezes eu gosto muito do filme e tudo mais, mas emocionada, comovida, dificilmente eu fico. Porém, em Vingadores Ultimato, sim, teve um momento que me deixou arrasada, que foi a morte da Viúva Negra, a Natasha Romanoff. Fiquei arrasada porque ela é uma personagem que eu gosto muito, inclusive porque ela não tem superpoderes, porque eu gosto muito da Scarlett Johansson como atriz e como figura, e porque a morte dela se deu num ato de sacrifício. A mim pareceu que ela estava se oferecendo ali para morrer naquele momento, não só em prol do bem maior, mas porque tinha um quê de alívio, de libertação, de desistência até na morte dela. A gente sempre pôde intuir que a Natasha Romanoff era uma pessoa muito sofrida, que tinha um passado muito doloroso, mas ela nunca falou dele nos 5 primeiros filmes de que ela participou. Tudo isso muda agora em Viúva Negra, que talvez fique ali para mim entre os meus 3 favoritos do universo cinematográfico Marvel. Aqui a gente tem a chance no começo de dar uma espiada no que foi o começo da vida da Natasha, quando ela era parte de uma célula de espiões soviéticos posando de família em Ohio, no interior dos Estados Unidos. Entenda-se, não é uma família de verdade. A mãe é uma espiã, o pai é um espião e um super soldado, os papéis são da Rachel Weisz e do David Harbour, e ela tem uma irmã menor, a Helena, que, assim como ela, é uma órfã, é uma enjeitada e foi colocada ali como peça dessa encenação. Acontece que não adianta você dizer para uma criança que a situação que você está fingindo viver não é de verdade. As crianças amam e amam, pronto. E quando essa ilusão acaba, porque o pai é desmascarado e eles têm que fazer uma fuga desesperada em direção a Cuba, todas as máscaras caem e a Natasha finalmente é obrigada a se confrontar com a verdade, que aquilo nunca existiu, aquela família sempre foi uma farsa e que ela vai ser devolvida para a temidíssima Sala Vermelha do general Dreykov para ser treinada como assassina a serviço do Estado ou, enfim, uma viúva negra. Olha, esse começo já me pegou tão na veia que eu me perguntei o que está acontecendo aqui, por que eu estou tão investida nesses personagens, porque quem dirige Viúva Negra é a Kate Shortland, uma diretora australiana que tem 3 filmes lançados até o momento, embora ela trabalhe há muitos anos. Um deles é absolutamente fantástico, Lore, de 2011, e ela foi convencida, persuadida, cortejada pela Scarlett Johansson para aceitar a função de diretora de Viúva Negra. Explica-se, somados, todos os 3 filmes que a Kate Shortland fez até hoje renderam na bilheteria mundial menos de 5 milhões de dólares. A própria Kate Shortland dizia, mas escute, por que vocês me querem no projeto da Marvel? Eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer lá. Nunca foi a minha. Ah, mas é a dela sim. Quando ela se convenceu, ela disse numa entrevista, ela se convenceu 150% de que aquele era o trabalho certo para ela e de que ela estava apaixonada por ele. A gente pega aqui a Natasha Romanoff logo em seguida aos eventos de Capitão América Guerra Civil, quando ela está separada dos Vingadores e sendo perseguida pelo governo americano, e ela recebe uma mensagem de alguém que ela julgou que estava morta há muito tempo. A irmã postiça dela, a Helena. Quem interpreta a Helena é a maravilhosa, fantástica, formidável Florence Pugh. Não só a Scarlett e a Florence colaboram muito bem entre si, como aquilo que a Kate Shortland traz para o filme faz com que esse relacionamento delas seja uma coisa tão importante, seja uma coisa tão persuasiva, tão verdadeira. A Helena também foi treinada como viúva negra e o primeiro encontro delas é um combate físico super agressivo, que acaba virando também um combate psicanalítico, digamos assim. Elas põem o que tem de mais urgente ali na mesa ou no chão, nesse caso, e chegam a um ponto em que talvez a partir dali elas possam achar um território comum, elas possam avançar juntas. A causa contra a qual elas vão se unir é um programa
que vai muito além daquela lavagem cerebral costumeira, de subjugação, de controle da vontade alheia, usando um recurso que, como o próprio general Dreykov diz, é inesgotável, é o único recurso que não acaba no planeta. Jovens mulheres e meninas abandonadas, desprezadas, subestimadas, maltratadas. Uma coisa que eu acho interessantíssima no trabalho da Kate Shortland é que ela cria imagens que são muito subjetivas. Os enquadramentos são efêmeros, são fugidios, são inesperados. É mais como se uma pessoa estivesse olhando aquilo, como se a própria protagonista estivesse se olhando no lugar em que ela está, do que propriamente uma câmera registrando a cena. E o que é bárbaro em Viúva Negra é que não só ninguém tenta diluir esse estilo dela, como ele é totalmente aproveitado e como ele dá força para o filme, como ele alimenta o filme, alimenta o drama, alimenta a trama de espionagem, alimenta a ação. As cenas de combate são fabulosas. E ao contrário do que muita gente imagina, que o diretor convidado vai lá, faz as cenas de drama e os diretores especializados em ação cuidam dessa parte, a Kate Shortland fez questão de conceber ela mesma, junto com profissionais especializados, claro, a ação do filme. O que ela queria é que essas duas mulheres se sentissem inseguras, que elas sentissem dor, que você sentisse na carne o que elas estão passando em cada briga que elas têm que enfrentar. Eu estou morrendo de vontade de contar mais da trama, mas eu não vou falar dela. O que eu vou dizer é o seguinte, que até famílias de mentira criam laços de verdade, acabam amando de verdade a despeito de si mesmas. E por isso Viúva Negra me deu o meu segundo momento de grande emoção num filme de super-herói. Na última cena eu fiquei com os olhos marejados. São tantos os aspectos díspares que a Kate Shortland e os roteiristas costuram aqui, e o resultado que eles obtêm é tão maior que a soma das partes, que eu quero sim que a Kate Shortland volte a trabalhar com a Marvel. Eu acho que ela se apaixonou pela coreografia, eu acho que ela se apaixonou pela ação, e eu acho que ninguém é capaz de entender tão bem a Helena quanto ela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.